que saber, vocês vão ter que ter duas máquinas virtuais. Esta aqui é do Mininet e depois tenho aqui a outra que é, se vocês usarem a que eu pus lá, é isto. A password é PFA, é igual ao user, só que ele ali escreve Pedro Amaral, mas o user é PFA. A password é igual. Na do Mininet é Mininet. Portanto, entram, depois o que é que vocês vão fazer? Esta máquina, isto é um Ubuntu Server, portanto não tem parte gráfica, só tem o terminal. Não vale a pena estarem a trabalhar aqui, até porque vocês vão lançar simulações onde querem depois, por exemplo, abrir terminais para os hosts. Se vocês fizerem aqui nesta máquina, não vão conseguir abrir terminais, porque abrir terminais implica abrir outra janela. Ora, se isto é o Ubuntu Server e não tem parte gráfica, não tem como abrir essa outra janela. Portanto, vocês aqui vejam qual é que é o IP da vossa máquina. Ok? 192.168.132.150. A máquina que eu vos dei, por acaso, acho que não tem o ifconfig. Vamos já ver. Não tem, portanto, instalem-no. É só fazer o que está aqui. Sudo apt install. Eu esqueci-me de ver isso na altura. NetTools, quando criei a máquina. PFA. Ele instala isto. Se não havia maneira de ver, vocês vinham aqui à rede e conseguiam ver qual é que era o IP, mas pronto. É mais simples ver aqui. Portanto, fazem aqui ifconfig. Estão a ver? Este é o 132.157. Este é o 132.150. São da mesma rede. Estão a ver? 192.168, 132. 192.168, 132. Uma máscara barra 24. Porque isto é o VMware. No vosso caso pode ser diferente, vocês estão a usar o player aqui ao Fusion. Se for no Windows é o player, mas ele há de fazer um switch em software, né? E põe as máquinas virtuais todas na mesma rede. Ok? Estão na mesma rede. Então aqui eu já sei que este é o 150. Vocês depois fazem SSH aqui com o "-y", que é para fazer forwarding da parte gráfica. O user é Mininet. Se vocês não puserem nada, ele iria assumir que o user era PFA, que é o user aqui desta máquina, e não existe nenhum user PFA na outra máquina, depois não ia dar. Portanto, Mininet, arroba, e o IP é igual a este da mesma rede, 192, 168, 132, só que o outro é o 150. Ok. Isto é a primeira vez que vocês fazem, vai aparecer. É do SSH, é para ele guardar a chave RSA, chave pública. Okay. Isto é um hash, estão a ver aqui, SH256. Para quem já fez RIT 2 sabe o que é que isto é. Quem não fez, depois faz quando fizer, se fizer, logo vai ver isto em mais pormenor. Ok? Mas isto basicamente é um hash da chave da chave pública da máquina para a qual eu estou a fazer o SSH, e serve para... Isto não tem certificado nem nada nesta versão, portanto isto é confiança, por isso é que ele diz yes, no ou fingerprint. Eu vou dizer yes porque eu agora tenho a certeza que me estou a ligar àquela máquina. Portanto vou confiar nesta chave pública agora, não há um certificado. O que ele faz é que depois, sempre que eu me ligar por SSH, se o hash da chave pública bater certo, ele deixa-me ligar e não diz nada. Se o hash da chave pública mudar, ele dá-me um aviso. Que às vezes acontece, imaginem que vocês depois vão fazer SSH para outra máquina que está com este IP, mas não é aquela máquina. Vai ter outra chave pública, outro hash, isto vai dar um aviso. Mas pronto, isto não é nada, é só fazer yes, ele depois nunca mais diz isto nas vezes seguintes. Aparece para pôr a password do user Mininet, é Mininet. Ela não aparece a ser escrita, não é? Vocês escrevem, mas ela não aparece, é sempre assim no Linux. E estão aqui no Mininet, portanto já não precisam nunca mais de ir à outra máquina. Ok? Porque tem aqui este terminal na máquina do Mininet. Se precisarem aqui de um terminal para fazer coisas aqui, abrem outra janela. Ok? E ficam com uma janela que está nesta máquina e a outra janela que é na máquina do Mininet, que aliás conseguem ver ali em cima.
Sim, e depois ele vai abrir aqui, quando vocês lançam aqui uma simulação, ele vai abrir aqui uma série de janelas que são terminais para os hosts, para vocês depois poderem fazer pings e x-terms a partir dos hosts. O projeto já cá está. Portanto, isto é a última versão do Eclipse for Java. E instalei, isto é um boot, não traz o Java Log, instalei o OpenGDK8, mas depois falta uma coisa que é o JavaFX, que eu também instalei, está lá no enunciado como é que se pode fazer, se quiserem fazer noutro boot, aqui já está tudo feito, não é? Inclusivamente, se tiverem a pôr noutro, podem ter sorte e já terem lá uma versão do Java que já tem o FX e isso tudo e não precisam de fazer nada no Eclipse, mas podem ter que fazer. Isto é porque isto já está a abrir duas vezes. Não esperei e carreguei duas vezes, por isso é que apareceu esta mensagem, já tinha carregado, já estava a arrancar o Eclipse. O quê? Se fizeres ifconfig, ele vai dizer o que é preciso para instalar. Vai dizer que não existe e depois põe-te aí qual é que é a instrução que tens que fazer. O projeto, vocês têm aqui, dentro do Floodlight, tem aqui no Source Main Java, tem todos os módulos do Floodlight, o Floodlight tem uma série de módulos, e tem aqui já criado os vossos, ok? Que é este CGR Module, e depois tem este outro pacote, que é o CGR Module.util, que é para pôr classes utilitárias, e aqui eu tenho uma classe, por acaso não está aqui aberta, que é uma classe que já tem aqui alguns, onde eu vos deixei alguns métodos só para vocês utilizarem para criar regras. Ok? Portanto, tem aqui um método que é o install rule, que basicamente recebe tudo o que é preciso e depois faz a criação aqui de uma regra com um match. O match, obviamente, tem que ser já passado para aqui, tem que ser criado fora. Põe a flag do flow removed. Se tiver ali no parâmetro de entrada este parâmetro a true, se não tiver, não põe. E depois envia isto para o switch. E depois tem aqui um para remover. E tem aqui um para enviar um packet out. Que já está feito. E tem outro para enviar um packet out que é feito a partir de um paquetinho. Portanto, tem um para vocês, que podia ser feito, vocês podiam criar um packet out e depois usavam esta função para enviar aquele packet out. E tem outro que cria o packet out a partir de um paquetinho dentro do método. Isto é só para vocês também terem... Depois podem escolher não fazer exatamente isto assim ou nem usar estas funções, mas eu deixei aqui para vocês as usarem e também para terem aqui rapidamente logo um exemplo de como é que se criam estas coisas. Para depois quando vocês precisarem de criar, terem aqui um exemplo logo de como é que se pode criar. Portanto, isto está pronto a executar aqui no caso desta máquina virtual. Vocês só têm que fazer aqui o run, porque já está ali este Floodlight Default Configuration, que basicamente também não tem nada. Se nós formos ver aqui nos Run Configurations, isto só está a executar o Floodlight, não tem argumento nenhum. Podia ter aqui um argumento que era "-cf", espaço e depois o nome de um fecheiro properties que define quais é que são os módulos com que o Floodlight arranca. Esse fecheiro está dentro da diretoria do Floodlight. A diretoria do Floodlight está aqui no Home e depois aqui no Source, acho que é no Source exatamente, nos Resources, exatamente. Portanto, está dentro do Source Main Resources, vocês têm aqui estes fecheiros, estão a ver? .properties, há aqui vários. Se eu não puser nada, ele está a usar este que é o Floodlight Default. E depois existem aqui outros, estão a ver? Cada um destes, se vocês os abrirem, está a carregar um conjunto de módulos diferentes. Vocês podem fazer com o default, não tem problema nenhum. O que acontece com o default é que aquilo está a correr os módulos todos. Portanto, eu já vou pôr isto a correr e vocês vão ver que, por exemplo, ele está a mandar pacotes LLDP para tentar descobrir a topologia.
Mas isto não tem problema porque vocês, o vosso módulo é o primeiro, normalmente é o primeiro a receber um packetino. Não é o primeiro, mas eu já tratei lá do problema. Vocês têm que ter cuidado, quando têm isto a correr com vários módulos, qual é o cuidado que têm que ter? Todos os módulos vão receber o packetino, mas vão receber aquilo por uma determinada ordem. E há um módulo ou dois que recebe o packetino antes do vosso. Nomeadamente este do Topology Manager e não sei o quê. Mas normalmente não faz nada de relevante em termos de forwarding, portanto isso não é por aí. E depois cada módulo pode dizer se o packetino passa para os outros. E os que correm antes do vosso dizem que aquilo passa para os outros, portanto aquilo chega ao vosso. No vosso, depois vocês têm que parar aquilo. Porquê? Porque vocês vão tratar de forwarding e se vocês não pararem o packetino ali, se mandarem o packetino para outros módulos, depois há outros módulos do Floodlight que vão fazer forwarding também e depois vão instalar regras por cima das vossas e vão derrotar o vosso propósito. Okay? Aliás, mas eu acho que isto eu já deixei aqui feito. Portanto, em termos de propriedades, em princípio não precisam de mudar, podem deixar aquelas default, mas se quiserem ir aqui se quisessem ir aqui, agora fechei isto, aqui aos fecheiros properties, poderiam abrir um deles e fazer, isto vocês podiam eliminar aqui algumas destas linhas, estão a ver? O que às vezes é preciso cuidado porque há módulos que dependem uns dos outros e se vocês eliminarem um e depois deixarem lá outros que dependem daquele, o Floodlight começa a deixar de arrancar, dá um erro ao início a dizer que não tem uma dependência, blá blá blá, e depois às vezes é difícil acertar com eliminar todos para não ficar com um problema desses. Se vocês tivessem criado isto de raiz, teriam de acrescentar aquilo que está ali, que eu neste caso já acrescentei, que é acrescentar o nosso módulo, ali no fim. Okay? Aqui não precisa da barra porque é o último. O vírgula barra é o separador. Como eu acrescentei o nosso no final da lista, não tem o vírgula e o separador. A partir daqui para baixo, isto já não são módulos, isto já são configurações dos módulos. O que é isto? Alguns destes módulos têm variáveis que são constantes. Por exemplo, este forwarding tem um match por omissão. E este match está aqui definido que é com o import, a VLAN, o MAC. Portanto, basicamente é o que faz um switch de layer 2. Estão a ver? E depois tem aqui outras coisas, o que é que pode ser interessante aqui? Se vocês, por exemplo, quiserem mudar o porto em que o controlador está à escuta de ligações, tem aqui essa opção, está definida aqui. Onde é que ele está? É este porto que eu quero ver aqui. 6653 é o porto que ele está a usar. Se vocês quisessem usar outro, mudavam esta linha ali. Ok? Portanto, isto é uma propriedade que existe aqui neste Floodlight Core Internal OF Switch Manager OpenFlow, que vocês têm o código disto aqui. Se procurar aqui no projeto, isto existe aqui. Floodlight Controller, tem que ir aqui à procura do core. Estão a ver aqui o core, está aqui o core. Depois, aquilo... onde é que isto está? Era Internal OF Switch Manager, portanto tem aqui no core, depois tem aí o internal, que há de estar para aqui algures. Portanto, se vocês fossem internal, está aqui, então é este aqui de baixo, aquele é o core internal. Ainda nem é este, deve haver aqui um core internal switch manager, exatamente. Core internal OF switch, então é aqui, é neste, core internal OF switch handle. Está aqui, OF Switch Manager, é este fecheiro, certo? Estão a ver? É no pacote Core Internal e depois é este OF Switch Manager, que é este fecheiro Java. Se vocês abrirem o fecheiro, tem aqui o comando, que isto é open source, há de haver aqui uma variável que é o OpenFlow Port. O OpenFlow Port. Ele há de estar aqui algures e ele está a ser preenchido com o que tiver neste fecheiro, quando esta classe é lançada. Portanto, ele há de criar um objeto desta classe e vai pôr na propriedade OF Port o que está naquele fecheiro. Isto é uma curiosidade só para vocês perceberem. Portanto, isto a partir ali daquela parte é tudo coisas destas. Portanto, é definições de variáveis destas classes que estão aqui. Este é um exemplo do porto que eu fui aqui buscar e ele há de estar aqui algures. E isto há de ter aqui o OF port. Como é que ele se chama?
OpenFlow port. Portanto, está a haver aqui uma coisa chamada OpenFlow. Isto era com minúsculas? OpenFlow. Flow. Port. Estão a ver aqui? Config parâmetros, ele vai buscar isto àquele fecheiro. Get OpenFlow port. É isto que ele mete aqui neste OF port e depois usa este OF port para preencher a propriedade OpenFlow port. Estão a ver? Portanto, basicamente o fecheiro é só para ele, em vez de estar aqui hard-coded, ele vai ao fecheiro buscar o valor para poder ser configurável. Pronto, e isto também para vos mostrar que vocês têm acesso a tudo aqui. Isto é completamente open source, vocês têm aqui o código de tudo, inclusivamente estas coisas de core não precisam de mexer. Pronto, o que é que há aqui mais? Nada de... lá está, aqui aquela questão de como estão os módulos todos a correr. Aqui neste método que está aqui criado, o process, eu tenho aqui este return command stop, estão a ver? Este return command stop é para mais ninguém receber o pacotinho. Isto tem aqui um método que é o que é chamado, que é este command receive, que é uma callback. Aliás, é este received. Command é o que isto retorna. Okay? Retorna um objeto do tipo command. Portanto, este método receive é uma callback que tem que ser implementada por qualquer módulo. Okay? Todos os módulos têm que estender uma interface, que é do tipo módulo, e tem que implementar os métodos dessa interface, um deles é o receive. Este método é o callback, que é chamada sempre que o controlador recebe uma mensagem OpenFlow e para a qual este módulo está registado para ouvir. Portanto, eu posso registar um módulo só para ouvir packetins, posso registar um módulo, que é o caso deste, para ouvir packetins, flow removed e errors. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que este vosso módulo, não recebe mais nenhum tipo de mensagem OpenFlow. Aquelas mensagens iniciais do switch description, do switch connected, tudo isso não é recebido aqui. Se vocês precisarem disso, para o que é pedido no trabalho, em princípio não precisam, mas há muitos casos em que é preciso, porque uma das maneiras de fazer aplicações destas é instalar regras proativamente. Ou seja, assim que o switch se liga, eu instalo logo algumas regras. Se eu estiver a fazer isso no meu módulo, preciso que este módulo saiba que um switch se ligou. Para saber que um switch ligou, tem que estar aqui mais um tipo de mensagem registado, que é a mensagem que o switch envia quando está tudo certo e já se ligou. Já fez a negociação dos parâmetros, já decidiu qual é a versão do OpenFlow, que vai falar com o controlador. Há uma mensagem no fim, que é o switch connected. E então eu podia registar este módulo para receber esse tipo de mensagens. Aqui punha mais um case, ok? Porque ia ter mais um type aqui destas mensagens e depois podia fazer o código aqui dentro. Isto é só uma questão de organização, né? Em vez de fazer o código todo dentro do case, isto chama um método e passa aquilo lá para dentro para ficar mais bem organizado. Ok? Isto aqui tem a ver com aquilo que eu estava a falar do stop. Eu vou falar aqui também só porque se vocês instalassem o Floodlight e fizessem o de raiz e fizessem o tutorial para criar um módulo, o módulo não ia ter isto. Nem ia ter o command stop, nem ia ter este método preenchido. Ia estar como está aqui, que só faz o return false, não faz nada. Este callback ordering post request é o que é que é executado depois de mim. Ok? E aqui eu quero garantir que o forwarding do Floodlight é executado depois do meu módulo. Porquê? Porque vocês vão andar a mexer no forwarding. E se vocês deixam correr o forwarding do que já vem no Floodlight a seguir, ele vai instalar regras para fazer switching normal e, portanto, o que vocês querem fazer, que não é bem o switching normal, vai deixar de funcionar. Vocês instalam a vossa regra, depois ele vai instalar outra regra. Como a regra que ele instala tem instalada depois da vossa, fica mais acima, é avaliada primeiro. Ok? Portanto, isto que está aqui é só para garantir que o forwarding, que é o que é relevante aqui para nós, porque é o que mexe em regras de encaminhamento, os outros módulos não. Descobrem topologia, fazem lá umas coisas com packetins e packetouts, mas nem instalam regras nenhumas
para que definam por onde é que depois os pacotes saem, em termos de portos. Portanto, isto é só para garantir que o forwarding corre depois de mim. Se o forwarding corre depois de mim, e eu dentro aqui do processo Packeting Message faço o comment stop, quer dizer que o packeting já não vai para o forwarding. O forwarding vai ser... há um pipeline de ordem de recepção das mensagens. Com esta mensagem eu estou a dizer que o forwarding é depois de mim, nessa ordem. E como faço o comment stop, já não vai para lá. Portanto, o forwarding está a ser lançado, porque eu lá naqueles properties não o tirei de lá, mas na prática não vai fazer nada porque nunca vai receber paquetinhos. Mas vai receber os erros, por exemplo, porque aqui está command continue. Portanto, isto passa para os outros. E qualquer outra mensagem que apareça aqui, que não vai ser nenhuma, porque eu só recebo aqui as que eu estou registado, que são só estas 3, que eu me esquecesse, iria também para os outros. Ok? No unexpected message. Isto está configurado alguns para aqui. No startup, estão a ver? Que é a primeira coisa que corre. Eu estou aqui a dizer que quero ser um listener de packetings, de flow removed e de errors. Se quisessem fazer alguma coisa no início de uma ligação, teriam que adicionar aqui mais uma linha a dizer que querem ser listeners também da tal mensagem de ligação. Pronto, isto em termos de estrutura, para começarem a fazer o trabalho, não precisam quase saber mais do que isto. Isto tem vários módulos, eles são todos inicializados. Isto já está aqui preparado para este problemazinho que poderia acontecer de vocês passarem a mensagem para os outros módulos a seguir e eles fazerem coisas que contrariam o que vocês vão fazer. Está resolvido. Pronto, já sabem que têm estes dois à partida. Este é onde vão fazer a lógica. Aqui podem acrescentar outros tipos de funções que precisem utilitárias, não é? De instalar não sei o quê. Eu também no módulo já estou a incluir o pacote onde está isto, não é? Aqui nos importes, se abrirem aqui os importes, ele está para aqui algures, onde é que ele está? Está aqui, ok? Já está aqui o import do cgrmodel.util. Até está com o asterisco, portanto, se vocês criarem outras classes, para além do switch command lá, já vão estar incluídas aqui. Não precisam de vir pôr aqui à mão, porque isto está incluído aqui com o asterisco. Neste caso, o asterisco nem fazia muito sentido, porque só existe uma classe. Podia pôr ali só o switch command. E à partida também já está aqui tudo o que vocês vão precisar, porque vocês precisam de fazer alguns tipos de importes que às vezes não estão aqui. Estão a ver, por exemplo, para criar as actions precisam disto, mas já cá está. Para criar as instructions precisam disto, também já cá está. Para criar uma instrução que é do tipo apply actions, precisam desta, também já cá está. Se precisassem de usar uma instrução que não é um apply actions, que acho que conseguem fazer tudo só com o apply actions, mas se quisessem, por exemplo, usar um go to table, eventualmente teriam que pôr aqui depois um import qualquer que eventualmente não está aqui ainda, da classe que implementa aquilo. Aqui na máquina virtual, no Firefox, eu até deixei aqui também uns links nos bookmarks disto. Está um bocado lento, se vocês quiserem. Eu não pus com muita RAM, porque não sabia como era para pôr no site, mas podem aumentar um bocadinho a RAM disto se quiserem. Tem aqui o Getting Started do Floodlight, que vai logo para o wiki disto, onde depois tem também estes tutoriais que estão aqui o link ao lado, também que se encontram aqui facilmente, que aparece aqui na barra do lado. Okay. Isto tinha o Installation, se vocês precisarem, em princípio não vão precisar. E depois se vierem aqui ao For Developers. Porquê? Porque eu posso usar isto só com os módulos que isto já traz. E não precisar de mexer no Floodlight. Ponho o Floodlight a executar e está a andar. Este WebGui também é interessante. Eu vou só ver aqui que nunca me lembro de cor. Qual é que é exatamente, é este endereço, estão a ver aqui? É óbvio que se vocês estiverem a executar isto na máquina onde o próprio Floodlight está, que é o caso, aqui nesta IP podem pôr o localhost, estão a perceber? Porque vai ser aqui que ele vai estar a ser executado. Se eu fizer agora não está, porque eu não pus o Floodlight a correr. Portanto, isto não existe. Portanto, se eu arrancar aqui com o Floodlight,
Isto vai aparecer aqui uma data de informação na consola. Senão, vocês vão ver que isto não, se pegarem nesta máquina virtual não vão ter erro nenhum, não é? Porque ela já está a executar. Inclusivamente, o que vai acontecer aqui é que isto os switches vão fazer dub, porque o módulo que eu vos dei, o que faz é cada vez que recebe um paquetinho, faz flood do paquetinho para mandar o switch fazer flood para todas as portas. Menos aquela onde recebeu, portanto, aquilo está a ser um hub. Portanto, estão aqui a mensagem do CGR Module Started, portanto, ele já conseguiu criar o nosso modelo, o nosso módulo. Já tenho, o WebGui já está a funcionar também, portanto, se eu for lá ao Firefox já vai aparecer. E alguns para aqui, ele há de ter posto uma mensagem que está à espera de ligações do OpenFlow. Listening for OpenFlow Switches. Depois, isto fica a fazer isto, é normal. Porquê? Isto é o Topology Discover. Estão a ver? O Discovery Manager, que é um módulo do Floodlight que descobre a topologia. O que é que ele está a fazer? Está a criar um packet out com o formato do pacote LLDP, mandar para o switch e dizer ao switch para fazer flood daquilo. E depois, quando recebe o mesmo pacote LLDP, quando esse pacote LLDP é recebido noutro switch, esse switch vai enviar um paquetinho, porque não tem lá mais regra nenhuma ao início, não é? O controlador vai receber este pacote e este pacote tem lá a identificação de qual é que foi o switch de onde veio, qual é a porta de onde saiu, e então ele fica a saber que o switch está ligado ao outro switch e até sabe qual é que é a porta. E consegue fazer a topologia. É óbvio que se eu for agora aqui ver isto, não tenho cá topologia nenhuma porque não há nenhum switch ligado. Pronto, agora já tem o WebGui. O WebGui é interessante porque vocês têm aqui, por exemplo, a topologia, que agora não vai ter nada, que é descoberta usando aqueles tais pacotes LLDP. E os links e essas coisas. Estão a ver? Que neste caso não tem nada. Ele não descobriu ainda a existência de nada. Depois tem os vários switches que também não estão cá nenhuns ligados. Estão a ver? E hosts que também ainda não há. Portanto, agora vamos só aqui no Mininet arrancar com uma simulação qualquer. Isto é sempre sudo mn. E agora vamos aqui ver no enunciado. Vamos abrir aqui o enunciado. Onde é que eu tenho isto? Deve estar aqui nos sites, por exemplo. Está aqui. O enunciado do trabalho 2 está aqui. Vocês têm, se não vão lá ao site do Mininet, mas isto é porque esta abre logo uma topologia grande, o exemplo que eu pus aqui. Pronto, estão a ver aqui? Eu não vou conseguir copiar isto para o outro lado, portanto isto é sudo mn topo tree. Isto é para fazer uma árvore. Vocês podem no Mininet, se forem lá ver no walkthrough, criar um ficheirozinho Python. Eles até lá têm o exemplo e aquilo é relativamente simples, vocês basta pegarem no exemplo deles. E aquilo é muito fácil de perceber no Python. E vocês lá no Python podem fazer a topologia como vocês quiserem. Há uma topologia que pode ser útil para testar, que só conseguem fazer mesmo através do Python, que é um switch, mas com mais do que 2 hosts. Porque se vocês usarem as default, se eu não puser aqui este menos topo, ele arranca com uma topologia que é o quê? Um switch com 2 hosts. Um switch com 2 hosts não dá para testarem o que vocês querem. Por exemplo, a limitação de ligações e não sei o quê, porque só podem falar de um para o outro. E é interessante vocês primeiro experimentarem tudo só com um switch. Só que para experimentarem tudo precisam ter vários utilizadores no mesmo switch. Porque quando têm mais do que um switch, entram com uma coisa que vocês às vezes não estão a pensar quando fazem no algoritmo, que é o mesmo pacote aparece-vos mais que uma vez no controlador. Ok? Porque há um paquetinho por cada switch onde aquilo passa. Portanto, se o pacote tiver para ir do host A ao host B, tiver que passar por 3 switches, ao início, quando não há lá regras nenhumas, vocês vão receber 3 paquetinhos. Sempre com o mesmo pacote. É no primeiro switch, no segundo switch e no terceiro switch. Ok? Portanto, eventualmente testem primeiro só num switch e depois testem então, por exemplo, com esta topologia da árvore. A árvore, vocês depois a seguir à vírgula dizem quantos níveis é que tem a árvore. Se eu puser 2, isto só vai ter 3 switches. Um que é a raiz e depois tem 2 folhas. Se puserem 3, tem 3 níveis. Então tem um que é a raiz, que depois abre para 2 e depois cada um desses tem mais 2 pendurados.
A tree aqui é uma tree simples, nunca é uma multi-routed tree. As topologias que nós vimos mais comuns em redes, campos e enterprise é uma multi-routed tree, em que os nós da árvore eram os nós de core. Portanto, tree 2, isto é para fazer a topologia. Isto é para fazer a topologia. Depois, este menos MAC é facultativo. O menos MAC é só para que o MAC address dos hosts seja 00001 para o host 1, 00002 para o host 2. Se não puser o menos MAC, vai ser outra coisa qualquer. Os MACs, ok? Não tem nada a ver com os IPs. Os IPs, não é preciso fazer nada. No Mininet, aquilo tem uma rede que é da rede 10 e os hosts são 10.0.0.0.1, 10.0.0.2. A não ser que vão para o tal fecheiro Python. E no fecheiro Python podem customizar isso. Pôr aquilo em redes diferentes e não sei o quê. Portanto, eu vou pôr o menos MAC só porque isto é mais legível, normalmente. Se vocês depois estiverem a ver os MAC addresses, percebem logo que aquilo é o host 1 porque é o 0.0.0.0.1. E em termos de simulações isto é engraçado, estou a carregar, não estou errado. Depois o menos X é para abrir, é menos X, atenção que isto aqui, já vamos ver se é menos X ou menos X, que isto aqui, o corretor aqui, por isso é que eu depois pus aqui as opções, o corretor aqui deve ter unido isto, ok? Quando se puseram os dois traços juntos ele fez um hífen grande. Portanto, menos X, mas por acaso o menos X eu não sei se não é só menos X. Para que é o X? É para... O Mininet vai arrancar com uma simulação, de acordo com a topologia que eu dei, vai criar, neste caso, 3 instâncias do OpenVSwitch, uma para cada switch, e depois vai criar 4 hosts, que são 2 hosts para cada switch folha. E com o menos X vai-me abrir terminais para isto tudo, para eu poder entrar nos hosts e fazer pings e não sei o quê. Se não, teria que fazer isto através aqui do próprio Mininet, que é mais chato. Portanto, menos X, eu acho que até é minúsculo. E depois, tenho que dizer onde é que está o controlador. Menos controller. Porquê? Porque o controlador é remoto, está noutra máquina, controller igual a remote. Se vocês não puserem isto, o Mininet tem um controlador que arranca por ele, sozinho, que é um controlador que põe os switches a funcionar como um switch normal. Ok? Não faz mais nada. Portanto, cuidado, vejam mesmo se quando arrancam a simulação ele está-se a ligar ao vosso controlador. Pode não estar. Se vocês fizerem o remote, se ele não conseguir encontrar o IP, ele não arranca e falha mesmo. Mas se se esquecerem ou se enganarem e puserem no remote o IP da máquina do Mininet, ele não se vai queixar, vai arrancar, só que em vez de estar com o controlador a ser o do Floodlight, vai estar com o controlador a ser esse controlador dummy do Mininet que não faz nada, só para aquilo funcionar como switches normais. Portanto, é o controller remote, depois põem que pôr o vírgula e agora metem o IP igual, acho que é IP igual, né? Exato. E agora, qual é que é o IP? O IP da máquina do Floodlight. Qual é que era o IP da máquina do Floodlight? Já não me lembro, vou ver aqui num terminal. Este é o do Mininet, portanto vou ver aqui da minha máquina, ifconfig. É este IP aqui que eu tenho que pôr, ok? Portanto é o 192, 168, 132, 157. Portanto é o IP da máquina onde está a correr o Floodlight. E o porto, se eu não puser, ele usa o porto por omissão, mas podemos pôr aquele porto que está lá nas propriedades do Floodlight, que é o 6653, acho eu, exatamente, 6653. Portanto, que é, agora pormos aqui mais vírgula port, igual a, como é que era? 6653. Que por acaso, não sei porque, acho que não é o default, 6653, acho que o default é 6643 ou 6633. Portanto, tenham cuidado com isso, também podem não se conseguir ligar porque não têm aqui o porto certo. Portanto, o que vai na máquina aqui é o 6653. Habituem-se a pôr sempre isto, porque depois quando fazem, isto só têm que fazer a primeira vez. Depois, enquanto estão aqui a trabalhar, usam os cursores e aparece outra vez o comando, não é? Pronto. Correu tudo bem. Creating Network, Adding Controller. Se ele não se queixou é porque conseguiu contactar o controlador neste IP e neste porto, mas nós podemos ir verificar de duas maneiras.
Uma é ir aqui ao Floodlight aqui e ver se ele recebeu mensagens, e estão aqui, estão a ver. Negotiated down, New Switch Connection, só que ele está a usar OpenFlow 1.0. E ainda precisavam de pôr aqui mais uma opção, que eu não sei se tenho no enunciado. Por acaso não tenho no enunciado. Tenho aqui, mas não está no comando, que é este menos switch ao VSK. Ok? E depois põem vírgula e depois metem OF protocol igual e depois metem lá que é o OpenFlow 1.3. E depois metem lá que é o OpenFlow 1.3. Portanto, aqui neste caso ele fez o Negotiated Down para 1.0, porque o Floodlight obviamente suporta as versões acima. Ligou-se com estes switches, com estes MACs, estão a ver? Como eu pus o menos MAC, os MACs dos switches, do switch 1 é o 000001, do switch 2 é o 0002. Está a fazer o clearing das flow tables, portanto ligou-se tudo bem. Outra maneira de verificar se isto se ligou é vir aqui ao Web Interface e ver se na topologia já está a aparecer alguma coisa. Ok? Já cá estão os 3 switches da árvore. E agora ele ainda não sabe mais nada. Portanto, a única coisa que ele sabe é que há estes 3 switches. Quando eu fizer qualquer coisa com o host, ele vai pôr aqui os hosts também. Porquê? Porque ele só vai conseguir descobrir que o host existe quando o host mandar um pacote. Quando o host mandar um pacote, este switch vai mandar para o controlador o pacote e o módulo do Topology Manager é o primeiro a receber aquilo, receber um pacote daquele host, sabe que há um host que está ligado naquela porta, naquele switch. Depois passa aquilo para o nosso módulo, nós fazemos o que temos a fazer e no nosso caso depois o nosso módulo faz stop daquilo e já não vai para mais ninguém. Portanto, aqui hosts ainda não há. Links, estão os links que ele descobriu entre os switches, estão a ver? Quase, ele até descobriu qual é que é o porto de origem e o destination port, estão a ver? E nos switches, também tem aqui informação sobre os switches, estão a ver? Nos switches, se vocês abrirem o switch, conseguem ver os fluxos que lá estão aqui também. Ok? Aqui, isto é por causa do OpenFlow 1.0, porque ele está a tentar ir buscar coisas que o OpenFlow 1.0 não tem. Estão a ver? O vendor é a Nicira, o hardware é o OpenVSwitch. Porque isto é o OpenVSwitch que nós estamos a usar. Qual é a versão? Não tem serial number, porque isto é um switch em software. Ok? Até tem aqui o port table, quantos pacotes é que apareceram. E depois tem a flow table que não tem nada. Porquê que não tem nada a flow table? Porque isto é OpenFlow 1.0. No OpenFlow 1.0 não preciso pôr regra nenhuma, porque qual era o comportamento no 1.0? Se o pacote não bater certo com nenhuma regra, vai para o controlador. Se eu fizer isto com o OpenFlow 1.3, vocês vão ver aqui que está cá uma regra que foi o Floodlight que instalou automaticamente. Vai estar aqui uma regra que é Match Any Forward Controller. Agora, não tem cá regra nenhuma porque não é preciso. Se houvesse regras, aqui na topologia também conseguem ver as regras. Se vocês puserem aqui em cima, neste caso está aquele quadradinho vazio, porque não há regras instaladas. Se tivesse lá uma regra, ia aparecer ali naquele quadradinho a regra. Eu depois ainda vou fazer aqui uma vez com o 1.3 para vocês verem essa diferença. E pronto, basicamente, tem aqui tudo o que é de setup para aprenderem a mexer nisto. Já falta aqui uma coisa, que é, o que é que ele está a fazer agora? Está a ser um hub. Portanto, se eu for aqui, ele abriu janelas para os hosts, estão a ver? Tenho aqui o host 1, o host 4 e o host 3. Ok? E agora, eu não sei se consigo fazer aqui o comando de core, acho que isto é tcp dump. Só que, espera aí, deixa-me ver aqui. Se eu puser aqui o tcp dump é um comando do Linux que me mostra tudo o que está a aparecer no interface, todo o tráfego que está a aparecer. E eu acho que pus aqui, está aqui. Portanto, se usarem isto com estas opções do "-xx", "-n", "-i", "-xx", "-n", "-i", e depois isto é o host 3, não é? Host 3, Ethernet 0, é o interface. Ele fica aqui a monitorizar tudo o que aparece no interface 0 deste host. E eu vou fazer a mesma coisa no 4. Estão aqui a aparecer uns FFFFs, porquê? São os pacotes LLDP que o Floodlight está a mandar os switches enviar. E os switches, como enviam pelas portas todas, também enviam pelas portas onde estão os hosts. E aquilo é um FFFF e chega aqui. Ok? Portanto, TCP dump, "-xx", "-n", "-i",
H4, Ethernet 0. Pronto, e agora o que é que acontece? Se eu fizesse um ping aqui para o 3, os pacotes ICMP só deviam chegar ao 3. Certo? O pacote ARP ao início chega aos 2, mas depois os ICMP já só devia chegar ao 3, se aquilo fosse um learning switch. E o que vai acontecer é que ele está a ser um up, portanto vocês vão ver que isto chega a todos. Portanto, se eu pingar o 3 e deixar isto a pingar, vocês estão a ver aqui o SAMP, Echo Request e Reply a chegar ao 3, mas também o Echo Request e o Echo Reply a chegar ao 4. Porque isto é um up que está a chegar por todo lado. Quando for um switch, o primeiro passo já vai deixar de chegar a todo lado, só vai chegar ao que é suposto, depois de ele ter aprendido. Ao início, enquanto não aprende, mas normalmente vocês aprendem na fase do ARP, portanto, quando chega ao ICMP Request e Reply, aquilo já não chega a todo lado. Pronto, portanto, já está aqui tudo o que precisam em termos de fazerem testes e começarem a mexer. Já agora, vou só aqui ver aqui num instante. Até vou abrir aqui, que é para depois poder copiar. Aqui na página do Mininet, aquela opção para usar o OpenFlow 1.3. Portanto, vou parar aqui a simulação no Mininet, fazer exit, ou será Ctrl+C? Exit, ele sai, ok? De vez em quando pode acontecer, é raro, o Mininet deixar switches pendurados. Porque não fecharam isto bem, ou caiu o terminal, ou qualquer coisa. Portanto, se acontecer isso, é só fazer sudo mn -clean, acho eu. -c, será? Pronto, -c, o que ele faz é limpa tudo o que possa lá estar a correr de instâncias do Open vSwitch e não sei o quê. Normalmente não é preciso, portanto, vou pôr o comando outra vez, porque o que eu quero só é acrescentar o OpenFlow 1.3 no Mininet. Que eu pus lá no enunciado a opção, mas depois não pus. Não pus depois a opção mesmo que aqui tem. Onde é que isto está? Ok, estão a ver aqui? Portanto, tenho que pôr então o menos switch OVS e depois dizer que o protocolo, que é para eu usar, protocols, é igual a OpenFlow 13. Ok? Deixa eu lá ver se eu posso pôr isto no fim, que eu não sei se posso pôr isto a seguir ao menos controller. Não se queixou, vamos tirar aqui a prova dos 9, fazer aqui refresh nisto. Deixa-me ver aqui no Floodlight se ele se queixou de alguma coisa. Normalmente eu não mandei o Floodlight abaixo, ok? Porque normalmente não é preciso. Porque ele normalmente faz a ligação outra vez sem problemas. A gente tem que ficar aqui com muita tralha que depois pode não perceber. Mas eu acho que ele fez outra vez isto para o 0. Portanto, isto não funciona assim. E eu tenho que pôr aquilo antes do menos controller. O menos controller tem que ser a última coisa. Portanto, isto não pode estar aqui. Tem que estar antes do controller. Menos, como é que isto era? Menos switch OVS protocols igual OpenFlow 13. Falta um flow. Ok, aqui o que é que ele se deu? Ok, aqui já deve ter sido, porque isto só aparece agora no 13. Estão a ver aqui? Mensagem versão 13. Já está a usar o 13. Dá aqui um erro, porquê? Porque o Open vSwitch não suporta isto, que é o quê? São as group tables. Estão a ver aqui? Estão a ver com os group types? Porquê? O OpenFlow 1.3 tem isto,
mas o OpenVSwitch, apesar de ter o 1.3, mas não tem isto. Então ele dá este erro ao início, quando ele está a passar as capabilities, a dizer que não está. Portanto, aqui a diferença, deixa eu ver se ele aqui já consegue fazer a topologia disto. Está aqui a topologia. Estão a ver a diferença agora? Há uma regra ali, que já está instalada por omissão. Matches, aquilo é o any, não tem nada, é o any. Actions, Output Controller. Ok? E o Packet Count já está em 4. Porquê? Por causa do tal módulo que está a enviar os LLDPs. Que estão a bater certo naquela regra e estão a ir ao controlador. Estão a ver? Este já está em 9. Se eu fizer o tal ping outra vez, vocês vão ver este Packet Count a aumentar, porque estes também batem nesta regra, não é? Estão a ver? Já vai em 17, já é 21, porque os pings também estão a bater certo naquela regra, porque o nosso módulo não está a instalar mais regra nenhuma. Está sempre a receber os pacatinhos e a mandar os packetouts de volta e a mandar... E aqui se fizermos o coisa, isto já vai descobrir que existem os hosts. Estão a ver? Os dois que eu fiz ping, ele já os põe aqui na topologia. Pronto, tem aqui um tutorial mais que bom para já saberem como é que depois testam as coisas, etc. Isto para além dos pings, tem qualquer ferramenta Linux. Estes hosts do Mininet têm qualquer ferramenta Linux, nomeadamente wget, que faz uma ligação TCP e HTTP. E se vocês, aqui o problema é que isto não está ligado à net, portanto se vocês fizerem um wget para um endereço público ele vai falhar, não é? Mas também podem pôr um servidor web dummy a correr num host e depois fazer um wget de outro para aquele. Mas é mais fácil simularem as ligações TCP usando o ePerf. Okay? O ePerf é uma ferramenta que existe aqui também, um comando, e vocês têm que fazer o ePerf-S, que é para ligar o servidor no destino, e depois fazem ePerf para o IP onde puseram o ePerf-S, onde puseram o servidor. E ele faz uma ligação TCP entre esses dois. E uma ligação TCP, se vocês não puserem parâmetros nenhuns, que vai tentar mandar o máximo de largura de banda, até começar a ter perdas, não é? Depois faz o exponential back-off e depois no fim até diz qual é que é a largura de banda que conseguiu. Depois existem versões mais evoluídas do ePerf que poderiam utilizar, inclusivamente vocês podem instalar coisas aqui, porque eu posso fazer aqui sudo apt-get para instalar outras coisas. Na prática, os hosts têm tudo o que a máquina virtual do Mininet tiver. Inclusivamente o Wireshark. Eu podia lançar aqui um Wireshark, que isto existe lá na máquina. Ok? E portanto vão lançar um Wireshark do host 1. E ele vai abrir esse Wireshark na minha máquina. Ok? Só que isto tinha que ser com o sudo. Ok? Ele está a dar erros porque eu não estou a... Estão a ver? E depois tem aqui o interface. Estão a ver? O interface do host. E posso agora estar aqui a fazer uma captura no Wireshark do interface do host disto. Portanto, tudo o que existe na máquina do Mininet em termos de programas instalados no Linux está disponível em cada um dos hosts simulados. Porque na prática aquilo é o mesmo, ele para os hosts usa uma espécie de, nem é bem containers, é uma coisa que se chama os spaces em Linux. São uma espécie de user spaces que ele faz. Nem chegam a ser bem containers. Então, na prática, é sempre a mesma máquina. O OpenVSwitch é um software, portanto, está a ser aberto lá e está a ser corrido lá. O Mininet é relativamente rápido porque não usa virtualização em nada, comparado com a máquina virtual do GNS3 que ficava muito lenta porque estava a correr numa máquina virtual por cada switch. Aqui não, porque o switch é em software, portanto, aquilo são só instâncias daquele software que estão a ser lançadas. E os hosts, eles também optaram por não fazer virtualização. Usam essa coisa só dos spaces, só para ter um IP. E para quando é para aquele IP, aquilo ir para ali, para aquele espaço, mas não é nada virtualizado. Portanto, ela só tem 1 GB e conseguem fazer topologias razoavelmente grandes com aquilo. Então, se pusessem mais gigas, mais simulações grandes conseguiam fazer, porque escala bastante bem. Porque é só software que está a correr ali. Ok? Pronto, basicamente é isto.